Depois de um fim de semana agitado, a segunda-feira chegou com o Botafogo sendo o centro das atenções. O clube colocou em campo 4 caras novos, e para quem estava na expectativa de ver como esses reforços iam se comportar, a resposta foi positiva. 3 deles começaram entre os titulares e o quarto entrou no decorrer do jogo, cada um mostrando serviço e principalmente dando sinais de que o time pode sim subir de patamar com essas novas peças. E olha, vou te falar, foi bom ver que dessa vez os reforços não ficaram só na promessa. O zagueiro Caio Fernando, que você também pode chamar de Caio Pantaleão, dependendo da preferência, foi um dos que estrearam. Ele entrou na vaga do Jair Cunha, que vinha sendo titular praticamente absoluto desde o começo do ano. A atuação do Caio chamou atenção pela segurança. Não foi só uma estreia comum daquelas que o cara entra só para ganhar ritmo. Ele foi firme, venceu a maioria das disputas e ainda teve participação importante na construção de um dos gols. Para quem estava com dúvidas se ele conseguiria substituir bem o Jair, a primeira impressão foi mais que positiva. E vamos ser sinceros, para um zagueiro que está chegando agora e já pega uma bronca dessas logo de cara, é sinal de que pode render ainda mais com sequência. Mais à frente, o Álvaro Montoro também teve uma estreia como titular e jogou com uma personalidade que sinceramente não é comum de ver. O moleque já tinha dado bons sinais no Mundial de Clubes, mas agora com a camisa do Botafogo em um clássico, ele simplesmente chamou o jogo para si. Se apresentou, armou jogadas, ditou o ritmo e foi o melhor em campo. Não é exagero, não. Ele mostrou maturidade, ousadia e muita vontade de fazer a diferença. O tipo de jogador que parece que sente o peso da camisa como motivação e não como pressão. E se contra o Paris Saint-Germain ele já não tremeu porque tremeria em um clássico regional, o cara tem sangue frio e cabeça boa, uma combinação rara. Agora, se teve um nome cercado de expectativa, esse nome foi o de Arthur Cabral. A responsabilidade dele era enorme. Não só porque ele veio com moral, mas porque a função dele era a de substituir ninguém menos que Igor Jesus, um ídolo recente. Da torcida que estava indo embora para o futebol europeu. Então qualquer passo em falso ia ser muito comentado. Só que o Arthur não sentiu o peso. Pelo contrário, apesar de estar claramente fora de ritmo, algo natural para quem passou muito tempo sem jogar, ele mostrou dinamismo, movimentação e um bom entendimento de jogo. Saiu da área, fez o pivô, buscou o jogo no meio e ainda deixou o dele. Foi uma estreia de respeito que dá confiança para a sequência. E se isso foi só o começo, imagina com mais minutos e ritmo. O quarto estreante entrou no segundo tempo, Tuco Correia. Ele substituiu o Jefferson Savarino, que até fez uma partida um pouco melhor do que vinha apresentando, mas ainda assim não foi o que se espera de um jogador com a experiência que ele tem. O Tuco, por outro lado, entrou ligado com vontade de mostrar trabalho. Atuou mais solto, flutuando entre a segunda linha de ataque e o meio-campo. E trouxe um gás novo para o setor ofensivo. Chamou a responsabilidade, se movimentou bem, buscou o jogo e entregou intensidade. E isso é algo que o Botafogo estava precisando há um tempo. Se ele vai se firmar, a gente ainda vai ver. Mas o primeiro passo foi promissor, e a verdade é que essas estreias chegam num momento estratégico porque o Botafogo tem um segundo semestre decisivo pela frente. Seja nas competições nacionais, seja na briga internacional, a cobrança vai ser pesada. E para encarar tudo isso, não basta ter um time bom, tem que ter elenco. E esse reforço no plantel era mais do que necessário. No começo do ano, a torcida até olhava torto para os nomes que chegaram. Parecia que os reforços não estavam à altura da ambição do clube. Mas agora, com essas novas caras e principalmente com a resposta dentro de campo, o sentimento começa a mudar. A empolgação dá lugar à esperança real de ver o time brigando por taças. E é nesse contexto que surge o nome do Danilo. Sim, aquele mesmo que passou pelo Palmeiras e atualmente está no futebol inglês. A informação de que o Botafogo estaria sondando o volante ganhou força nos últimos dias, principalmente porque o jogador parece fora dos planos da equipe britânica. O mais curioso dessa história é a ligação direta entre os envolvidos. O Danilo pertence ao clube da Premier League, que tem como empresário ninguém menos que Marinakis, o mesmo agente com quem o John Textor já negociou anteriormente, inclusive envolvendo nomes como Igor Jesus e Jair Cunha. Ou seja, tem canal aberto, tem histórico de negociação e isso pode facilitar muita coisa.
Agora vale lembrar que essa possível investida pelo Danilo também tem a ver com a situação do Gregore. O volante recebeu uma proposta absurda do futebol árabe e, ao que tudo indica, quer sair. Não dá para cravar que ele vai embora, mas tudo leva a crer que o ciclo dele no Botafogo está perto do fim. E diante disso, o clube precisa agir rápido. Precisa encontrar alguém à altura que chegue vista à camisa e dê conta do recado. O Danilo, pelo que já mostrou no futebol brasileiro, tem todas as condições de ser esse cara. É jovem, tem experiência de competição grande e principalmente encaixa no perfil que o elenco precisa. Claro que ainda não tem nada fechado, mas o que se sabe até agora é que o Botafogo foi o único clube que procurou diretamente o staff do jogador. Isso mostra interesse, mostra intenção e pode indicar que o clube está se movimentando nos bastidores. E se houver de fato o desejo do Danilo de voltar ao Brasil, as chances aumentam bastante. Principalmente porque nesse caso você tem o clube querendo o jogador interessado e o empresário disposto a facilitar a negociação. O cenário ideal para que as coisas avancem, ainda mais considerando o projeto esportivo do Botafogo que vem mostrando organização, planejamento e metas bem definidas. Esse tipo de movimentação é o que separa os clubes que só participam daqueles que realmente querem competir. O Botafogo não pode perder tempo. O mercado está aí, as oportunidades surgem e quem tiver agilidade leva vantagem. E nesse momento da temporada em que cada detalhe pode fazer diferença, reforçar o elenco com inteligência é obrigação. Seja com nomes já experientes ou com apostas que mostrem potencial, o importante é ter opções. Porque o calendário é apertado, os jogos são intensos e ninguém ganha campeonato só com os 11 titulares. E se a gente parar para pensar, essas estreias recentes já mostraram que o clube está no caminho certo. Caio Pantaleão entrou e foi firme. O Álvaro Montouro parece ter nascido para jogar com essa camisa. O Arthur Cabral, mesmo sem ritmo, foi decisivo. E o Tuco Correa deixou uma boa impressão. Isso sem contar que todos eles ainda vão crescer com mais minutos, mais entrosamento e mais confiança. O mais interessante é ver que o time que em muitos momentos parecia carente de alternativas começa a mostrar que pode ter profundidade. E isso muda o jogo. Nos bastidores, a diretoria sabe que ainda tem peças a buscar. Um zagueiro reserva, enquanto Bastos não volta mais um volante, se o Gregore realmente sair um ponta que traga velocidade, drible e talvez até um nome extra para deixar o elenco ainda mais completo. Porque o recado está claro, se quer ganhar, tem que ter elenco. Não adianta sonhar alto se não tiver peça de reposição. E agora o torcedor começa a ver que o Botafogo está agindo com a cabeça no lugar, indo atrás dos nomes certos, nas posições certas e com o tempo certo. Nada de desespero. Tudo no ritmo certo. E esse tipo de planejamento faz diferença lá na frente. Quando o campeonato apertar, quando a maratona de jogos exigir rodízio, vai ser esse elenco encorpado que vai segurar a bronca. Vai ser esse banco forte que vai manter o time competitivo em todas as frentes. E ter esse equilíbrio entre juventude e experiência, entre nomes consagrados e jogadores com fome de mostrar serviço, é o que dá ao Botafogo uma vantagem real. Porque futebol se ganha no campo, mas se decide no detalhe. E detalhe, nesse caso, é elenco. Enquanto tudo isso vai se desenrolando dentro e fora de campo, a sensação é de que o torcedor do Botafogo começa finalmente a enxergar um time que dá gosto de acompanhar. Não que esteja tudo resolvido longe disso, mas pela primeira vez em muito tempo, existe uma combinação entre expectativa e desempenho real. A gente sempre teve a esperança, agora começa a ter motivo para acreditar. Porque o time dentro de campo tem mostrado evolução e fora dele, a diretoria vem agindo com mais firmeza, mais assertividade. Essas 4 estreias foram mais do que uma renovação de peças. Elas trouxeram energia nova, uma mudança de ambiente. Parece que o elenco ganhou um gás diferente. A gente sabe como é o futebol, às vezes o clima interno influencia até mais que a qualidade técnica. E quando você vê jogadores entrando com vontade, com gana, com disposição para mostrar que merecem vestir a camisa do Botafogo, isso contagia. O Álvaro Montouro, por exemplo, mesmo sendo jovem, mostrou uma liderança silenciosa. Não é que ele ficou gritando ou fazendo cena, mas cada toque que ele dava na bola parecia pensado. Cada jogada era feita com consciência. E quando um jogador desse começa a se destacar, os outros ao redor também sobem de nível. É esse tipo de impacto que reforço bom precisa ter. Não basta só entrar em campo, tem que mudar o ritmo do time. O Arthur Cabral fez isso no ataque. Ele não só fez o gol,
o que já seria ótimo numa estreia, mas também abriu espaço, ajudou na construção, fez o famoso trabalho sujo, que às vezes nem aparece nos melhores momentos, mas que o técnico e os companheiros valorizam demais. Mesmo longe da melhor forma física, mesmo com falta de ritmo, ele entregou. Isso diz muito sobre o profissionalismo dele e também mostra que consequência pode ser uma das referências ofensivas do time. Quando o torcedor vê que o substituto do Igor Jesus já começa assim, fica mais tranquilo, menos desconfiado. E o Tuco Correia foi um belo bônus. Entrou com personalidade, não se escondeu, pediu bola, tentou jogadas verticais. É o tipo de jogador que, mesmo sem ser titular, pode ser extremamente útil. Porque você precisa de peças assim no banco que entram e mudam o cenário de uma partida, que ajudam a resolver ou pelo menos bagunçam a defesa adversária. O Savarino, que até jogou melhor, dessa vez ainda assim vem abaixo do que se espera. E se o Tuco continuar assim, a briga por posição vai esquentar? E isso é ótimo! É disso que um time competitivo precisa, de disputa interna, de jogador que sabe que se vacilar perde espaço. Agora, falando da zaga, é importante destacar que o Caio Pantaleão mostrou muito mais do que uma atuação sólida. Ele trouxe tranquilidade para a defesa, e quando a defesa está segura, o time inteiro joga melhor. Porque o meio de campo sobe com mais confiança, o ataque arrisca mais, e isso tudo influencia no desempenho coletivo. O Caio não é só força física, ele sabe sair jogando, tem leitura de posicionamento, e o mais importante, parece ter uma liderança natural, não do tipo que grita para se impor, mas do tipo que se impõe pelo exemplo. Isso pesa demais. Ainda mais considerando que o Botafogo nas últimas temporadas teve muitos problemas na zaga, com jogadores oscilando muito. Se ele se firmar, vai resolver uma dor de cabeça antiga. E esse contexto todo joga a favor de um ponto que vem sendo discutido entre os bastidores, a necessidade de reforços pontuais. Com a possível saída do Gregory, a chegada de um volante é obrigatória, e é aí que entra de novo o nome do Danilo. O jogador desde a época do Palmeiras mostrou que sabe jogar sob pressão. Foi campeão, jogou Libertadores, enfrentou clássico atrás de clássico. Não é qualquer um. E apesar de ainda ser novo, já tem uma bagagem importante. Se ele realmente topar voltar ao Brasil e vestir a camisa do Botafogo, seria um reforço de peso. Não só pela qualidade técnica, mas porque é o tipo de nome que impõe respeito. Imagina só um meio de campo com Danilo, Marlon Freitas e Álvaro, Montouro. É um setor dinâmico, com pegada, qualidade no passe e chegada na frente. Isso muda o patamar do time. E mais do que isso, ajuda a controlar o jogo, algo que em muitas partidas o Botafogo teve dificuldade. Tinha volume, mas não conseguia administrar. E um volante como o Danilo pode ser o termômetro, aquele jogador que segura o jogo quando precisa, que acelera, quando o espaço aparece e que organiza a saída de bola com inteligência. Se der certo, é um acerto de mercado digno de aplauso. Mas claro, nada disso adianta se o clube não continuar atento ao elenco como um todo. A zaga, por exemplo, mesmo com a boa estreia do Caio, ainda precisa de mais uma peça. O Bastos está machucado e não dá para depender de uma única dupla. Um campeonato se ganha também na rotação, e hoje, com tantos jogos, tantos desgastes, lesão e suspensão, fazem parte da rotina. Então ter um zagueiro à altura no banco é mais do que uma segurança, é uma necessidade. O mesmo vale para o ataque. O lado direito ainda não tem um nome consolidado. Savarino, como já dissemos, oscila muito. E o Tuco, embora tenha agradado, ainda precisa mostrar consistência. O ideal seria a chegada de um ponta mais agudo que traga velocidade, drible e desafogo. Aquele cara que pega a bola e vai para cima. Que quebra a linha e abre espaço. Esse tipo de jogador faz falta, e em alguns jogos é exatamente isso que decide. Não é só a organização tática, às vezes é o talento individual que resolve. E o Botafogo tem que ter essa arma também. Outro ponto que não pode ser ignorado é a importância da confiança. Esses 4 estreantes jogaram bem, mas precisam continuar sendo lapidados. O Álvaro Montouro, por exemplo, é jovem, e jovens oscilam. O ideal é que ele tenha respaldo, que não seja queimado se errar uma partida. Porque talento ele tem de sobra. O mesmo vale para o Arthur Cabral. Ele vai precisar de tempo para chegar à melhor forma. E quando isso acontecer, o Botafogo pode ter de fato um centroavante de altíssimo nível no elenco. Mas até lá a torcida precisa entender o processo, porque jogador fora de ritmo sente.
E o próprio técnico vai ter que ter sabedoria para dosar minutos, fazer substituições no tempo certo e evitar desgaste desnecessário. Aliás, a estreia do novo técnico David Ancelotti também entra nesse cenário. Ele vai ser apresentado oficialmente às 14 horas e já chega com um elenco mais encorpado do que aquele que terminou o primeiro semestre. Isso é bom para ele, ter mais opções, mais peças, mais variações táticas à disposição, porque o estilo dele exige exatamente isso, versatilidade. Ele gosta de equipes compactas, mas com liberdade para a criação. E os reforços que chegaram se encaixam nesse estilo. O Álvaro pode ser esse cara da condução, o Tuco, esse meia mais solto, o Arthur, essa referência móvel. É um cenário promissor. E o mais importante disso tudo é que aos poucos o torcedor volta a sonhar, volta a olhar para frente com expectativa real, e não só por causa dos resultados pontuais, mas porque vê estrutura, vê organização. A relação entre Textor e o futebol europeu, por exemplo, começa a render frutos mais concretos. O Igor Jesus indo para o Nottingham Forest, o próprio Gregory com proposta do mundo árabe, o Danilo sendo cogitado no sentido inverso, isso mostra que o Botafogo entrou no radar do mercado. E isso, meus amigos, é fundamental para um clube que quer crescer. Ter portas abertas na Europa, ter poder de negociação ser visto como uma vitrine relevante. Isso muda tudo. No fim das contas, o que a gente quer é ver o Botafogo brigando. Brigando por título, brigando por respeito, brigando para ser protagonista. E esse começo de segundo semestre dá um alívio, porque mostra que a direção dessa vez não está dormindo. Está agindo, está reforçando, está analisando o elenco com critério. E isso é tudo o que a gente queria, porque talento sempre teve, torcida apaixonada sempre teve, faltava estrutura, faltava comando. Agora parece que estamos encontrando o equilíbrio. Se o Gregory sair e o Danilo vier, ótimo. Se não vier, que o Botafogo tenha plano B, porque o que não pode é perder tempo. O mercado não espera ninguém e a temporada segue, os jogos continuam e cada ponto, cada resultado pode ser o diferencial entre comemorar no fim do ano ou lamentar mais uma vez. E ninguém mais quer lamentar. Chega! A hora do Botafogo é agora. E quem veste essa camisa tem que entender isso, porque essa camisa pesa. E com o elenco que está se formando pode pesar ainda mais para cima dos adversários. E a torcida, como sempre, está aí, presente, fazendo sua parte, apoiando. Cobrança vai existir, claro, sempre vai. Mas quando o torcedor vê entrega, vê vontade, vê planejamento, ele compra a briga. Ele vai junto. E o que a gente viu nesse último jogo foi exatamente isso. Um time com vontade de vencer, com sangue nos olhos, com reforços querendo mostrar serviço e com uma diretoria finalmente mexendo as peças do tabuleiro com sabedoria. Se continuar assim, quem sabe o final dessa história não seja diferente? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News nos bastidores do futebol internacional. Um novo burburinho vem ganhando força. A possível reclassificação de títulos antigos por parte da FIFA, o que poderia abrir caminho para o reconhecimento do Botafogo como campeão mundial. A entidade máxima do futebol atualizou recentemente sua lista oficial de campeões mundiais, gerando especulações sobre um movimento mais amplo de revisão histórica dos torneios interclubes realizados antes da criação da Copa do Mundo de Clubes em 2000. Segundo fontes próximas à CBF, o Botafogo teria sido oficialmente notificado pela FIFA sobre a atualização do documento que agora menciona competições disputadas por clubes brasileiros nas décadas de 1950 e 1960. Embora a entidade ainda não tenha declarado publicamente o reconhecimento de um título específico ao alvinegro carioca, há indícios de que a conquista da pequena Taça do Mundo em 1967, realizada na Venezuela, possa estar sendo reavaliada. O torneio, considerado por muitos historiadores do futebol como um embrião da atual competição mundial, contou com a participação de grandes clubes europeus e sul-americanos e foi vencido pelo Botafogo em uma campanha memorável. Naquela ocasião, o elenco estrelado contava com craques como Jairzinho, Gerson e Manga e representou com orgulho o Brasil em uma disputa internacional de altíssimo nível. Apesar de ainda não haver confirmação oficial,
O simples fato de o nome do clube ter sido associado à recente movimentação da FIFA reacendeu a esperança dos torcedores e alimentou o debate nas redes sociais. Para muitos seria uma justa reparação histórica ao clube de General Severiano, cuja tradição e contribuição para o futebol brasileiro e mundial são incontestáveis. A diretoria do Botafogo, por sua vez, adota uma postura cautelosa, mas não esconde a empolgação com a possibilidade. Estamos acompanhando tudo de perto e em contato direto com as entidades competentes. Teria dito uma fonte interna ligada ao clube. A expectativa é que um anúncio mais claro seja feito nos próximos meses à medida que a FIFA avança em seu processo de revisão e padronização das competições reconhecidas. Enquanto isso, a torcida alvinegra sonha alto e comemora cada sinal positivo que possa significar o retorno do Botafogo ao seleto grupo de campeões mundiais. No futebol onde passado e presente se misturam com paixão, até um rumor pode reacender a chama da glória. Obrigado por assistir ao RGO Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.